O sonho de ter um filho pode fazer casais buscarem diversas maneiras de realizarem o resultado de seus sonhos. No período de 1974 a 1987, na cidade de Indianápolis, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, uma clínica começou a ficar famosa por suas fertilizações bem-sucedidas. Num período que ainda não havia o congelamento de óvulos ou de esperma e que todo o processo era feito às pressas, especialmente quando era detectada a infertilidade paterna, mulheres ávidas em realizar o sonho de maternidade começaram a buscar o renomado obstetra e ginecologista Dr. Lee Klein. Mas o que poderia ter sido uma das mais bem-sucedidas histórias da medicina da fertilização da época, revelou anos depois uma história de abuso e de invasão, que resultou em mais de 90 crianças que nasceram frutos de um crime. Quem é este médico, o que ele fazia e como essas pessoas se encontraram e foram atrás de justiça é o que nós veremos hoje aqui no Investigação Criminal Séries. O caso Pai Nosso refere-se às práticas criminosas de Donald Lee Klein, um médico especialista em fertilização assistida que atuou em Indianápolis, Indiana, nos Estados Unidos, entre as décadas de 1970 e 1980. Durante esse período, Klein inseminou pacientes utilizando o seu próprio esperma sem o consentimento das mulheres. O caso veio à tona anos depois, quando testes genéticos modernos revelaram a verdade sobre as práticas de Klein. O documentário então vai contar a narrativa acompanhando especificamente uma dessas mulheres que foi um dos frutos dessa inseminação nos anos 80, que é a Jacoba Ballard. A Jacoba Ballard, em 2014, como eu falei, ela vai fazer uma pesquisa de rastreio de DNA com aquelas empresas que fazem a nossa ancestralidade, traços de DNA. A gente, aqui no Brasil, tem muitas empresas, lá fora também, se popularizou muito, não somente para saber os seus traços de ancestralidade, mas porque esses exames de DNA também vão apontar tendências genéticas, a doenças, a traços de informações genéticas importantes. E a Jacob, ela fala que ela sentia que tinha algo de estranho nos traços familiares dela em comparação com os pais. Ela não tinha essa informação de que ela era fruto de uma inseminação de um segundo espermatozoide. Ela entendia que era filha do pai dela, o pai de criação. Mas, pela curiosidade, ela foi fazer um exame numa dessas empresas de rastreio de DNA. E aí é importante a gente entender isso, o documentário deixa muito claro, que essas empresas elas vão criando, quanto mais pessoas vão utilizando, vai se aumentando um banco de dados de rastreio, né, e de informação de DNA. Então, essas informações elas vão se cruzando. E quando você busca essas empresas, eles conseguem te falar, por exemplo, em quais lugares do mundo você tem parentes, desde que esses parentes tenham feito os mesmos exames em qualquer uma dessas empresas. É como se fosse fazendo um banco de dados unificado. E é quando ela vai fazer a pesquisa e vai descobrir que, de fato, ela não é filha do pai dela, ela é filha da mãe, ou então o óvulo era da mãe, porém o traço de paternidade dela apontava que ela tinha 8 irmãos. E aí começa o problema que a série vai levantar. Uma coisa importante sobre a série que eu quero trazer aqui, que não deixa claro para quem está assistindo, é que a gente vai ver na maioria das vezes atores. Eles contratam atores que são muito parecidos, tanto com os filhos quanto com o próprio Don Klein, para poder fazer o que a gente chama de reencenação ou dramatização dos fatos. É que a gente está muito acostumado com o formato jornalístico, que quando é uma dramatização, ele te informa, põe uma legenda dramatização. Não é o caso de Pai Nosso. Pai Nosso, ele vai mesclar, mas não, nada que atrapalhe a narrativa, muito pelo contrário. Para quem não gosta da linguagem jornalística do documentário, eu recomendo porque tem uma linguagem mais de thriller de suspense, parece um filme. Então, explicando isso porque muitas vezes a gente vê a Jacoba no documentário, mas muitas vezes é uma atriz que vai entender por que ela tem 8 irmãos, sendo que, pelas normas, e aí estou usando o termo norma e não lei, porque não havia uma lei sobre isso na época, mas as normas de ética da medicina da época diziam que cada doador de esperma poderia ter apenas 3 filhos, 3 inseminações, para você não correr o risco de que essas inseminações se tornam, né, pessoas da sociedade que elas tivessem qualquer risco de se cruzar ou de ter qualquer tipo de contato, seja íntimo, seja contato social. Então eram permitidas no máximo 3. Então ela já assustou com o número 8. Né?
E aí ela decidiu ir atrás de entender se a clínica tinha feito algum procedimento errado, ou se a clínica estava agindo de maneira ilícita nessa questão de utilizar um mesmo doador. E é quando ela entra em contato com Don Klein, quando ela entra em contato com a clínica, e é onde os filhos do Don Klein vão atrás dela para tentar abafar essa investigação particular dela, dizendo que o pai deles havia feito, sim, talvez mais do que 3 inseminações, né? Mas aí o que a Jacoba, conhecendo os filhos biológicos desse médico, percebe é que ela é a cara deles. Então ela começa a desconfiar de que o Dr. Don Klein não estava inseminando esses espermatozoides de doadores, mas sim dele mesmo. Então, o documentário, como eu falei, vai mostrar tudo que a Jacoba tentou fazer para provar o que ela tinha descoberto. Primeiro porque o Don Klein não aceitou fazer um exame de DNA para confirmar essa paternidade. Segundo que, com a popularização dos testes de DNA, o que eram 8 se tornaram 14, depois 21. E ela foi encontrando essas pessoas, todos dentro da região da cidade de Indianápolis, o que é um perigo, que tinham os mesmos traços de DNA que ela. E ela foi comunicando essas pessoas e formando essa rede de vítimas dessa exploração e dessa invasão, não somente da privacidade, mas dos direitos dessas pacientes, porque é muito importante a gente entender que essas mulheres, todas essas mães, não foram informadas de que elas estavam sendo inseminadas com o sêmen do médico delas. Elas entendiam, boa parte delas, que eram de doadores inclusive, que ele apresentava fichas, dizia que o doador tinha traços de DNA que se assemelhavam ao marido delas, para que a criança não nascesse diferente da família. Então o processo de inseminação era explicado de um jeito para a paciente e realizado de outro. Para as mães, a descoberta de que haviam sido enganadas trouxe sentimentos intensos de violação, raiva e tristeza. Muitas delas confiavam plenamente no médico, acreditando que o esperma utilizado vinha de doadores compatíveis ou, em alguns casos, de seus próprios maridos. Descobrir que o médico usou o próprio material genético gerou traumas profundos, especialmente ao refletirem sobre o impacto dessa revelação em suas famílias. Os filhos enfrentaram uma jornada emocional complexa, marcada por confusão de identidade e raiva. Muitos relataram dificuldades em aceitar que foram gerados em um contexto de engano, sem o consentimento de suas mães. Além disso, lidar com a ideia de ter dezenas de meio-irmãos desconhecidos foi um choque para muitos, agravando sentimentos de desorientação sobre suas origens e identidade biológica. Além do impacto individual, houve também consequências sociais, como o medo de relações consanguíneas entre os irmãos que vivem em uma área geográfica limitada. Quando ela vai comunicar à justiça, ela abre então uma queixa para que se inicie uma investigação. A promotoria que recebe esse caso, primeiro demora muito tempo para responder, ela deixa ela na geladeira um bom tempo, e aí, quando ela é respondida, ela é retornada por um promotor de justiça, que é o Tim Delaney, e o Tim Delaney é esse promotor que vai explicar para ela, ele inclusive está no documentário, eu não tenho certeza se ele é um ator, porque isso é muito confuso no documentário, mas o Tim Delaney informa ela basicamente que não existem leis naquele momento, em 2014, no estado de Indiana, que reconheçam como ilegal ou como crime o médico não identificar o espermatozoide que está sendo inserido na inseminação. Então, que pela lei o doutor não tinha cometido um crime. Ele pode ter cometido algo imoral, ele pode ter cometido algo que nós consideramos absurdo, mas não era crime perante a lei e por isso eles não abririam um caso de investigação. E aí o que a Jacoba, não tendo esse amparo da lei, decide fazer é jogar a Teranã no ventilador. Ela vai procurar a televisão, ela fala, eu vou expor, porque
A preocupação dela eram duas. Primeiro, se a prática era algo comum e muitas pessoas estavam sendo vítimas disso e não sabiam. E a segunda preocupação é, afinal, quantos irmãos eu tenho? Quantos frutos dessa inseminação não comunicada eram, né, presentes e vivos ali em volta dela. Então, como eu falei, a Jacoba vai atrás da televisão, vai atrás de várias emissoras, manda e-mails, explicando o caso, levando a maioria do que ela conseguiu recolher de informação. E, como a gente comentou aqui, nisso as empresas de DNA foram importantíssimas, porque era a única maneira dela rastrear, só que ela dependia, e isso é muito importante ficar claro, até agora, a gente está falando de um caso que começou em 2014, mas até agora, a gente não pode definir um número exato de vítimas, porque a gente dependeria que todas as pessoas da cidade fizessem o teste. Né? Então, o que a gente tem de informação são de pessoas que procuraram fazer com qualquer empresa o rastreio de DNA. E ela vai levar esses casos para as emissoras de TV e nenhuma emissora de TV se interessa, vai atrás dela. E depois, no começo, no documentário, eu fiquei muito confuso de entender por que algo tão polêmico não foi abraçado pela imprensa, mas depois a gente vai entender que o Don Klein era um médico muito influente. E muitos, a gente está falando ali de uma rede médica onde muitos dos executivos dessas emissoras eram pacientes dele, as esposas, então tinham um certo silêncio. E aí essa âncora desse jornal, que é do canal Fox 59, que o nome dela é Angela Ganotti, a Angela decide que vai sim expor o caso, que decide abraçar o caso e ajudar como ela pode, levando, né, à tona toda a notícia, todas as informações que elas tinham até o momento. Isso gerou um reflexo de uma reação em Don Klein, no médico, que ao ver o caso dele, né, sendo exposto em rede local, não era nacional, mas ali no estado, é uma emissora que tem jornais regionais, ele já entra em contato com a filha dele, né, agora assumidamente para nós que sabemos que ela entendeu que o pai era o médico, mas ainda não tinha o exame de DNA, ele entra em contato pedindo por favor para que ela não continue com essa pesquisa. Jacoba parasse, porque ele era um presbítero de uma igreja e ele tinha um casamento de 47 anos e que tudo isso poderia arruinar a reputação dele. Ou seja, ele não entrou em contato oferecendo explicações, ajuda, não, ele só entrou em contato pedindo por favor não me ferre. Né? E a Jacoba falou, olha, não me interessa o que você está me falando, eu quero a verdade, eu quero saber o que aconteceu. E ela pergunta para ele, afinal de contas, você fez a inseminação dos seus espermatozoides? E ele fala, fiz, mas fiz no máximo 10 vezes. E aí o que ele não sabia é que ela estava gravando essa ligação. E é onde a gente tem a principal reviravolta desse caso, que é essa gravação que a Jacoba faz, junto com a investigação que a Angela vai fazer, que essa repórter descobre que quando a polícia começou a queixa levantada pela Jacoba, a polícia foi atrás do Dr. Don Klein pedindo uma declaração. E na declaração, o Don Klein disse que nunca havia feito inseminação nenhuma do próprio espermatozoide. Com a ligação, nós tínhamos um caso de uma pessoa que havia feito um falso testemunho e aí poderia se iniciar uma acusação de perjúrio e de falso testemunho. A promotoria alegou que não havia legislação específica para classificar suas ações como crime. Isso resultou na acusação limitada de perjúrio, quando Klein mentiu ao negar suas ações, o que muitos consideram uma punição insignificante, dada a gravidade de seus atos. Comparativamente, outros casos de médicos que praticaram crimes semelhantes tiveram variações no tratamento judicial. O médico holandês Jan Karbat, que também inseminou pacientes com seu próprio esperma e gerou mais de 200 filhos, morreu antes de enfrentar julgamento. Entretanto, após sua morte, seu material genético foi utilizado para comprovar a fraude, o que ajudou a embasar processos cíveis contra sua clínica. Esses casos demonstraram que, globalmente, o judiciário ainda está em fase de adaptação
para lidar com crimes relacionados à fertilização assistida. O impacto do caso Klein foi instrumental para a criação de novas legislações em estados como Indiana, que agora criminalizam a fraude em procedimentos de fertilização. No entanto, os casos anteriores mostram uma tendência de lentidão nas respostas legais, e essas situações, com avanços ocorrendo apenas após a pressão pública e midiática. Isso evidencia uma falha sistemática em antecipar e prevenir abusos éticos em áreas médicas altamente sensíveis. O ponto circunstancial desse documentário e da gente entender toda essa área tão delicada que é famílias buscando gerar filhos e como a responsabilidade médica é circunstancial e o quanto os filhos e os frutos disso têm que ser bem informados, é que tudo que a Jacoba levanta provou que a lei era muito frágil para proteger vítimas de qualquer tipo de negligência nesse processo. Foi através dessa exposição da Jacoba ter levado à mídia tudo o que aconteceu, que hoje na Indiana, na verdade desde 2019, o ato de fraude no processo de fertilização é reconhecido agora como crime. Ou seja, tudo que é documentado na hora da contratação daquele laboratório para fertilização precisa estar muito às claras. Quem é o doador, como será o processo, não pode ser um processo invasivo ou que coloque a paciente num local de vítima, então tudo isso agora a lei aborda, né, até para, pelo menos, o processo em danos morais ser mais ágil, que essas pessoas, quando sofrerem algum tipo de negligência ou de abuso médico, poderem estar subsidiadas. Não é apenas no estado de Indiana que essa lei foi colocada, a Indiana foi o primeiro estado a colocar a lei em prática. Hoje nós temos outros, como Arizona, como Arkansas, Califórnia, Flórida, Texas. Só que é interessante a gente pensar que ainda não é uma lei federal. Então, hoje a Jacoba luta para que seja uma lei federal, porque outros estados estão ainda na mesma situação que ela se encontrou. E por conta desse banco de dados de DNA, é importante a gente saber que ele não foi o único médico a fazer isso. Já foram encontrados até agora pelo menos mais 44 médicos que inseminaram o próprio espermatozoide nas suas pacientes. Se até agora o caso não estava absurdo para quem está assistindo, agora é o momento que vai ficar um pouquinho mais bizarro. A gente está falando, como eu falei, o número vai subindo, né? A gente já falou de 21. O documentário, ele é um pouco mais cinematográfico do que jornalístico, porque ele vai seguindo uma narrativa de thriller, onde os números vão aparecendo na tela como se fosse uma contagem de corpos, né? Eu acho um pouco até de mau gosto, mas enfim. E por quê? Porque de 21 vai para 34, de 34 vai para 52. Né, vão aumentando esses números. E aí começa uma investigação paralela da própria jornalista, da Angela, junto com a Jacoba, que é uma suspeita de uma necessidade de manter o traço de supremacia racial deste homem branco, loiro, de olhos claros, então tinha ali uma tendência a uma prática da própria religião dele, que eles têm um termo, não quero citar errado, o termo que é quiverful. O quiverful é essa filosofia de que sangues puros devem ser mantidos, então pessoas que têm os mesmos traços sanguíneos devem se casar, ter filhos, e os homens que são identificados como esses machos alfa devem ser os fertilizadores dessa nação. Né? A gente está falando de uma prática que dentro de algumas religiões é a ideia de que o casal vai se casar dentro da mesma religião e que o casal não vai utilizar nenhum tipo de proteção e vai sempre ter filhos quando for a vontade de Deus. Essa é a lógica do quiverful. Mas quando mal entendida, o quiverful pode ser essa lógica de dominação de uma região através do seu sangue. Né? Como eu falei, o Don Klein era presbítero de uma religião que tinha como filosofia, dentre outros dogmas da própria religião, o quiverful. E o que o documentário deixa claro, e por isso também o nome do documentário, essa aliteração com a oração, né, com o Pai Nosso, porque
clínica dele era rodeada de uma citação bíblica de um trecho de uma das escrituras, que é de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz: "Antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia." Então, essa frase era colocada no consultório médico em plaquinhas, bordados, todas as salas tinham. Então você percebe que era a filosofia desse homem. Inclusive, a Jacoba, que é uma mulher religiosa também cristã, como o Dr. Don Klein, mas de uma unidade diferente, não era da mesma igreja, ela fala no documentário o quanto ofendeu ela ele utilizar essa citação bíblica para justificar que o que ele estava fazendo era apenas a vontade de Deus, de que se aquela mãe queria tanto ter um filho e o esperma dele era tão fértil e tão bom, ele só estava ajudando a semear um bom fruto na terra. Mas a suspeita era que sim, quando vocês juntam os filhos deste homem, e ela foi encontrando esses meio-irmãos dela, e todos são brancos, do olho claro, ela começou a suspeitar de que ele queria, na verdade, semear uma supremacia branca. Contudo, a Igreja nunca se pronunciou oficialmente sobre essas conexões, preferindo se distanciar do caso. Esse silêncio institucional foi amplamente criticado, principalmente porque a Igreja teve um papel relevante na construção da reputação moral de Klein, como um homem de princípios. A falta de responsabilidade pública, nesse contexto, deixou muitas vítimas e críticos frustrados, pois esperavam que a Igreja condenasse claramente os atos de um de seus líderes. Essa omissão contribuiu para ampliar as dúvidas sobre a ética e os valores pregados pela comunidade religiosa a que ele pertencia. Tem uma questão muito importante, não somente no absurdo do médico inseminar o próprio sêmen nas mulheres, mas quando você vai fazer cadastro de doadores de esperma em qualquer clínica de fertilização, é feito uma análise do seu DNA para entender se você é um doador cujo sangue não vai transmitir doenças, se aquele DNA vai gerar uma criança saudável, é um protocolo de segurança. O Don Klein, além de tudo, ele ainda tinha uma doença autoimune, que foi sim passada e que muitos desses filhos apresentam a mesma doença, que é a artrite reumatoide. A artrite reumatoide, por sinal, foi o que fez ele se aposentar mais cedo, porque ele começou a ter problema nas articulações por conta dessa artrite. Então, mesmo que a lei não apontasse que é ilegal o que ele está fazendo, como doador, ele não seria aprovado em nenhuma clínica por ter uma doença autoimune. No documentário sobre o caso, alguns colaboradores mencionaram que notaram inconsistências nos processos, como a recorrência de características físicas semelhantes em crianças geradas pela clínica. Apesar disso, muitos alegaram que o ambiente hierárquico e o prestígio de Klein dificultavam questionamentos sobre seus métodos. Há relatos de que ele manipulava o processo sozinho em momentos críticos, o que isolava os funcionários de detalhes importantes e os mantinha alheios ao que realmente acontecia. Por outro lado, há evidências indiretas de que a omissão pode ter sido em parte intencional. A pressão para manter os resultados da clínica como referência nacional poderia ter desincentivado qualquer tipo de denúncia. Apesar da ausência de provas concretas que impliquem os funcionários como cúmplices, a falta de transparência no ambiente de trabalho de Klein criou condições para que suas práticas continuassem sem interferência por décadas. Isso levanta questões sobre a ética coletiva e a responsabilidade dos profissionais em denunciar comportamentos suspeitos. Então, um dos pontos importantes que o documentário aborda, que eu acho muito circunstancial, é o fato de que nós não estamos falando de 94 filhos espalhados nos Estados Unidos, nós estamos falando de 94 filhos dentro de uma cidade de Indianápolis. O risco
que hoje entende-se que esses adultos passaram de repente ter namorado o próprio irmão, ter tido relações sexuais ou mesmo filhos. No documentário mostra algumas irmãs que, quando vão fazer o exame de DNA, percebem que assim, nossos filhos frequentam a mesma escola, nós trabalhamos juntas e não sabíamos, então é muito grande o risco de cruzar esses irmãos na sociedade. A falta de conhecimento sobre a existência de tantos meio-irmãos aumenta significativamente as chances de relacionamentos românticos ou até casamentos entre parentes consanguíneos, o que pode levar a problemas genéticos em eventuais descendentes. Esse risco afeta não apenas os filhos de Klein, mas também suas famílias e a comunidade como um todo. A mitigação desses riscos depende de maior conscientização e acesso à informação. Bancos de dados genéticos públicos, como aqueles utilizados por Jacoba Ballard e outros filhos, podem ser uma ferramenta crucial para identificar parentescos. Esses bancos podem incluir alertas automáticos para prevenir relacionamentos consanguíneos, desde que as pessoas estejam dispostas a compartilhar seus dados genéticos. Essa abordagem, no entanto, levanta questões sobre privacidade, que precisam ser equilibradas com os benefícios de evitar tais situações. Além disso, é essencial que o sistema legal exija a rastreabilidade completa de procedimentos de fertilização, incluindo a limitação rigorosa no número de vezes que o material genético de um doador pode ser utilizado. Nos casos como o de Klein, medidas retroativas como a criação de redes que conectem esses irmãos e a conscientização comunitária podem ajudar a reduzir os riscos, ao abordar tanto as dimensões éticas quanto os impactos sociais. Essas estratégias ajudam a evitar tragédias futuras decorrentes de ações irresponsáveis no passado. Além disso, o documentário vai trazer também essa questão da importância dessas empresas que fazem a pesquisa de DNA, que, sendo muito sincero, era algo que eu nunca havia pensado. A gente sempre pensa nessa questão de empresas de DNA como descobrir minha ancestralidade, descobrir de onde eu vim. Imaginar o quanto você pode descobrir coisas que a medicina, de repente, médicos e profissionais da saúde estão fazendo e que são ilegais, e que você pode descobrir traços que você não imagina. Para mim é um dos pontos mais interessantes. Eu trouxe aqui como informação para a gente saber: o documentário é produzido pela Blumhouse, que é uma produtora muito famosa de filmes de terror, como o Sobrenatural, que é uma sequência de filmes, né, o Telefone Preto, Megan, mais recentemente. Por que eu estou trazendo isso? Porque, como eu expliquei, é um produto de documentário que mais parece um filme. A narrativa é toda baseada em thriller policial, que para mim é um grande defeito, porque eu assisti o documentário sem saber qual era o tema, e a partir do momento que a cada 10 minutos a tela mostra filho, número e gira e aumenta, você já entende, fala, nossa, vai ser um número absurdo, e realmente é. Então eles meio que dão um próprio spoiler da trama no meio do caminho, logo na primeira cena. O documentário vai mostrar, como eu falei, muito em cima da Jacoba, né? Tem depoimentos muito interessantes da equipe médica, das mães que estão envolvidas, mas o documentário não mergulha tanto no caso como, por exemplo, a gente não fica entendendo muito qual é essa comunidade dessa igreja que o Don Klein faz parte, que ele é presbítero. Ele não deixa muito claro essa questão que eu falei da supremacia e dessas investigações. Ele vai focar muito em cima dessa contagem de filhos, né? A diretora desse documentário, que é a Lucy Jordan, ela tem uma minissérie muito interessante chamada Bebês Roubados, que é do canal Investigação Discovery, que é sobre um médico que fazia vendas de bebês na clínica dele nos anos 60. Um documentário bem bacana que eu cheguei a assistir. Recentemente ela fez um documentário na Paramount Plus, para quem tiver curiosidade, sobre o crime da morte dos 4 estudantes em Idaho, que a gente inclusive abordou aqui no canal, tem episódios sobre isso. Não puxando sardinha pro meu lado, que estou no episódio, mas o nosso episódio está mais detalhado. O documentário dela é bem fraquinho.
tá? Tem uma nota bem baixa no Rotten Tomatoes, inclusive. Mas a gente aborda um caso muito interessante. E, além disso, eu queria trazer para a gente concluir que, dentro da minha pesquisa, é importante a gente saber o absurdo sobre a reputação desse homem, que não fica muito claro que o Dr. Klein se tornou uma referência em fertilização. Ele era usado para consultorias em várias clínicas ao redor dos Estados Unidos, ou seja, a gente tem ali um grande charlatão ensinando pessoas a fazer uma coisa e fazendo outras, né? Ele foi o primeiro médico em Indiana a ter um laboratório de laparoscopia, então ele era de fato um médico muito importante, muito referencial. A clínica dele tinha filas de pacientes. A última atualização é que Don Klein está aí solto, aposentado, com a licença cassada, né, ainda respondendo processos civis. Como eu falei, acho importante a gente acompanhar esse processo da família White, da Elizabeth, que é o processo que está melhor amparado por testemunhos e por uma acusação de negligência médica que possa vir a, de repente, fazer essa família e esse núcleo todo de proteção em volta dele desmoronar. Porque ele ainda é presbítero nessa igreja, então ele ainda se mantém como líder religioso de um grupo de pessoas, e pessoas que a gente não sabe o que esse homem como médico já pode ter feito com elas, né? Então muitas vezes a gente pode ter ali não somente pessoas sendo enganadas, mas talvez até pessoas que já foram manipuladas por ele como médico e não tem ideia. Então essa investigação que está em aberto pode esperançosamente trazer alguma luz para esses 94 filhos até agora, que apenas querem justiça e serem indenizados, porque mais do que eles, a gente vê o quanto essas mães se doem e sofrem por descobrir que foram invadidas num processo tão delicado e importante quanto a gestação de um filho.